Em 1928, na cidade de Los Angeles, Califórnia, vivia uma mãe solteira chamada Christine Collins. Trabalhadora, dedicada e amorosa, ela criava sozinha seu único filho, Walter, um menino de 9 anos cheio de vida. Na tarde do dia 10 de março daquele ano, Christine saiu para trabalhar como supervisora em uma companhia telefônica. Ao retornar para casa, encontrou tudo silencioso e percebeu que Walter não estava lá. Preocupada, ela procurou vizinhos, perguntou pelas ruas e até ligou para amigos, mas ninguém tinha visto ou sabia onde ele estava. Foi então que começou uma busca desesperada por respostas. Sem pistas concretas, Christine recorreu à polícia local. O Departamento de Polícia de Los Angeles, porém, não parecia tão interessado em ajudar quanto ela esperava. Os policiais ouviram seu relato com certa indiferença e disseram que investigariam, mas o tempo passava e nada era feito. Enquanto isso, a angústia aumentava dentro daquela casa vazia. Nas semanas seguintes, o caso foi ganhando notoriedade graças ao reverendo Gustav Briegleb, que usou seu púlpito e influência para denunciar a inação da polícia. Ele falava abertamente sobre a corrupção, os métodos violentos e a falta de comprometimento do esquadrão liderado pelo capitão James E. Davis, gerando indignação entre os cidadãos. Mesmo sem respostas, Christine manteve a fé de que um dia encontraria seu filho. Ela distribuiu cartazes, falou com jornais e participou de entrevistas, buscando qualquer ajuda possível. Mas os meses foram se passando e as esperanças começaram a diminuir. Muitos já davam Walter como perdido, mas Christine nunca aceitou esse destino. Até que, alguns meses depois, veio uma notícia inesperada. A polícia afirmava ter encontrado Walter vivo e bem em outro estado. A notícia correu rápido e a imprensa logo se mobilizou. Um grande evento foi organizado para o reencontro entre mãe e filho, algo que a polícia via como uma chance de melhorar sua imagem pública. Christine, emocionada e ansiosa, chegou ao local cercada por câmeras e repórteres. Todos queriam ver o momento mais aguardado desde o sumiço. Quando viu o menino, porém, algo não parecia certo. Apesar de tentar manter a calma, Christine sentiu que aquele não era o seu Walter. Mesmo assim, diante das câmeras, abraçou o garoto e fingiu felicidade. Porém, por dentro, a dúvida crescia e a confusão tomava conta de sua mente. Pouco tempo depois, ela voltou a questionar a identidade do menino, dando início a um dos capítulos mais chocantes da história da justiça norte-americana. Depois do reencontro público entre Christine Collins e o menino supostamente seu filho, muitas pessoas se emocionaram ao ver a mãe abraçar o garoto diante das câmeras. A imprensa noticiou o caso como um milagre, destacando o trabalho da polícia em encontrar a criança desaparecida meses atrás, mas Christine sabia que algo estava errado. Ela tentou não demonstrar dúvida na frente dos repórteres, mas assim que chegou em casa, começou a comparar características físicas e comportamentais do menino com as de Walter. Entre os sinais que chamaram sua atenção estavam a altura. O garoto parecia mais baixo do que ela lembrava, e também havia sido circuncidado, algo que Walter nunca foi. Essas diferenças fizeram Christine duvidar da identidade do menino, e ela decidiu procurar o capitão J. J. Jones, chefe da divisão de menores da polícia de Los Angeles. Ao confrontar Jones, Christine foi firme em suas suspeitas, apresentando fatos e argumentos sobre por que aquele menino não era seu filho verdadeiro. Mas em vez de investigar mais a fundo, Jones pressionou Christine a levar o menino para casa, dizendo que isso ajudaria a encerrar o caso de forma positiva. Ele sugeriu que talvez o trauma do sequestro tivesse feito com que o corpo de Walter se encolhesse e que a circuncisão teria sido realizada pelo suposto sequestrador. Christine, no entanto, não aceitava essas justificativas superficiais. Sua intuição de mãe lhe dizia que havia algo muito errado nessa história. Determinada a provar a verdade, ela voltou a procurar amigos, professores e até o dentista de Walter, buscando documentos e testemunhos que pudessem confirmar suas suspeitas. Rapidamente, conseguiu cartas assinadas pelos professores de Walter afirmando que o menino entregue pela polícia não era o mesmo aluno que conheciam. Seu dentista também emitiu um documento confirmando que a arcada dentária do garoto não correspondia à de Walter, reforçando ainda mais suas dúvidas.
Com esse material em mãos, Christine foi à imprensa denunciar publicamente a falha da polícia e contar que o menino não era seu filho biológico. As declarações causaram grande impacto e colocaram novamente a polícia sob escrutínio público, aumentando a pressão sobre o departamento. No entanto, essa coragem viria com um preço. Logo após conceder entrevistas, Christine foi detida sob a acusação de desordem mental e internada contra sua vontade. Após Christine Collins denunciar publicamente que o menino não era seu filho, o capitão J.J. Jones ordenou que ela fosse levada para a ala psicopática do Hospital do Condado de Los Angeles. A justificativa oficial foi que ela estaria sofrendo de um colapso nervoso e precisava de tratamento psiquiátrico imediato, mas na realidade, era uma tentativa de silenciá-la. Dentro do hospital, Christine encontrou outras mulheres presas sob acusações semelhantes, quase todas punidas por questionar a autoridade ou se opor às decisões da polícia. Lá, fez amizade com Carol Dexter, uma paciente que contou a Christine que várias mulheres haviam sido internadas por motivos políticos e sem diagnóstico médico claro. Enquanto isso, o Dr. Steele, um médico designado para avaliar Christine, insistia que ela sofria de psicose maníaco-depressiva e exigiu que ela tomasse medicamentos controladores de humor. Steele ofereceu a ela uma saída. Se Christine assinasse um documento afirmando que estava errada sobre o menino, seria liberada imediatamente. Mesmo sob pressão e isolamento, Christine manteve sua posição. Ela recusou assinar qualquer coisa que negasse sua convicção de que o menino não era seu filho. Dias se passaram e a situação dentro do hospital era precária. As pacientes eram maltratadas, submetidas a tratamentos invasivos e mantidas sob vigilância constante. Apesar disso, Christine usou o tempo para refletir e planejar como iria provar a verdade quando finalmente saísse dali. O reverendo Gustav Briegleb, que já vinha apoiando Christine desde o início do caso, soube de sua internação e decidiu agir para tirá-la do hospital. Ele obteve um jornal recente que noticiava o caso de Vineville, onde vários meninos tinham sido sequestrados e assassinados, incluindo possivelmente Walter. Mostrando essa reportagem ao Dr. Steele, Briegleb conseguiu convencer o médico de que Christine poderia estar certa sobre o menino ser um impostor. Graças a essa revelação, Christine foi finalmente liberada do hospital, mas agora enfrentava uma nova batalha: limpar seu nome e continuar buscando a verdade. Sua liberdade significava que ela poderia retomar sua campanha pública contra a polícia e exigir respostas sobre o paradeiro real de seu filho. Pouco tempo depois, novas pistas começariam a surgir, revelando conexões chocantes entre o falso Walter e um dos casos de sequestro mais brutais da época. Enquanto Christine lutava por sua liberdade, outro caso começava a ganhar força nos noticiários. O massacre de Vineville, um pequeno vilarejo no condado de Riverside, Califórnia. O detetive Ibarra, da polícia de Los Angeles, havia viajado até uma fazenda localizada ali para cuidar da deportação de Sanford Clark, um jovem canadense de apenas 12 anos. Ao chegar, porém, descobriu que Gordon Nortott, o tio de Sanford e proprietário da fazenda, havia fugido após ser alertado por engano sobre a visita da polícia. Mesmo sem encontrar Nortott, Ibarra interrogou Sanford e foi surpreendido com o depoimento que ouviu em seguida. O menino confessou ter sido forçado a participar de crimes horríveis. Segundo Sanford, seu tio o obrigou a ajudar no sequestro e assassinato de aproximadamente 20 meninos, alguns dos quais ele conhecia pessoalmente. Entre os nomes citados, apareceu o de Walter Collins, o filho de Christine, o que chocou profundamente o detetive e mudou o rumo de toda a investigação. Enquanto isso, o capitão J.J. Jones divulgou à imprensa que Christine havia sido internada por motivos psiquiátricos, tentando minimizar o impacto de suas denúncias. Mas o jogo virou quando Jones recebeu ordens para deportar Sanford Clark para o Canadá, alegando que ele não tinha relevância para o caso. Porém, o detetive Ibarra teve uma ideia. Pressionou Sanford a revelar onde os corpos das vítimas estavam enterrados, prometendo proteção em troca de informações. Relutante, mas temendo o tio, Sanford acabou levando a polícia até o local exato, um bosque próximo à fazenda, onde foram encontrados os restos mortais de vários meninos. Diante dessa descoberta macabra, o reverendo Briegleb retornou ao hospital com a mesma notícia que libertou Christine.
o caso Vineville estava ligado ao sumiço de Walter. O Dr. Steele, que antes a considerava louca, teve que reconhecer que Christine estava certa e, dessa vez, não houve impedimento para sua saída. Ao sair do hospital, Christine foi recebida como uma heroína por alguns e como uma inconveniente por outros, mas sua única preocupação era saber se seu filho estava entre os mortos. Entretanto, a polícia continuou resistente a reconhecer seus erros, e o falso Walter permanecia com Christine, alimentando uma farsa que custava caro à credibilidade do sistema. Ainda assim, a revelação do massacre de Vineville abalou o país inteiro e trouxe à tona questões sérias sobre segurança infantil, corrupção policial e violência nas instituições públicas. Com as evidências do massacre de Vineville, o Departamento de Polícia de Los Angeles não podia mais ignorar a gravidade do caso nem tentar encobrir seus próprios erros. O falso Walter, que até então fingia ser o filho de Christine, resolveu contar a verdade. Ele não era Walter Collins e havia sido instruído pela própria polícia a assumir essa identidade. Ele revelou que fora levado de um orfanato e treinado para mentir, responder perguntas específicas e agir como se realmente fosse o menino desaparecido. O objetivo da polícia era criar um final feliz artificial para melhorar sua imagem perante a sociedade, especialmente após as críticas do reverendo Briegleb. Quando Christine soube disso, sentiu uma mistura de alívio por ter razão e dor profunda por perceber o quanto o sistema estava disposto a manipular a vida de uma mãe em busca de seu filho. A Real Polícia Montada do Canadá foi acionada e iniciou uma caçada internacional por Gordon Nortott, o homem responsável pelos assassinatos em Vineville. Em pouco tempo, Nortott foi encontrado em Vancouver e preso com base nas provas coletadas durante a investigação conduzida pelo detetive Ibarra. Levado de volta aos Estados Unidos, ele enfrentou um julgamento público que atraiu a atenção de todo o país, com Christine e Briegleb assistindo atentamente às audiências. Durante o processo, Sanford Clark prestou depoimento detalhado sobre o papel que teve nos crimes, sempre visivelmente traumatizado pelas ações que foi obrigado a cometer. Embora Nortott negasse parte das acusações, o júri concluiu que ele era culpado dos assassinatos e condenou-o à morte por forca, marcando o fim de um capítulo sombrio. Paralelamente, o advogado de Christine trabalhou incansavelmente para garantir que outras mulheres injustamente internadas no hospital psiquiátrico fossem libertadas. Com o apoio da mídia e da comunidade, ele conseguiu uma ordem judicial que determinava a revisão de todos os casos de internações involuntárias feitas sob pressão política. Christine tornou-se símbolo de resistência contra a injustiça e inspirou mudanças importantes no sistema de saúde mental da época, embora soubesse que sua luta ainda não terminara. Na audiência pública que discutia o caso completo, desde o desaparecimento de Walter até a prisão de Nortott, Christine e Briegleb compareceram acompanhados de centenas de manifestantes. A cidade exigia respostas e responsabilização, e o Conselho Municipal decidiu que o capitão J. J. Jones e o capitão James E. Davis deveriam ser removidos de seus cargos. 2 anos se passaram desde o julgamento de Gordon Nortott, mas Christine Collins ainda não havia desistido de encontrar seu filho Walter. Mesmo com a confirmação de que vários meninos foram mortos em Vineville, e mesmo com o relato de Sanford Clark, Christine manteve a fé de que Walter pudesse ter sobrevivido. Um dia, ela recebeu uma mensagem inesperada diretamente da cela de Nortott, que afirmava estar disposto a contar a verdade sobre Walter, mas só se ela o visitasse pessoalmente. Sem hesitar, Christine marcou um encontro com o assassino em San Quentin, onde ele aguardava sua execução, esperando ouvir algo que pudesse trazer alguma paz à sua alma. Quando os dois finalmente se encontraram, Christine olhou fixamente nos olhos de Nortott e perguntou, direta e firmemente: "Você matou meu filho?" O criminoso sorriu com cinismo e disse que sabia a resposta, mas não a revelaria a menos que ela lhe pedisse com gentileza. Uma provocação cruel diante de tanto sofrimento. Mesmo diante da provocação, Christine manteve a calma e tentou conversar racionalmente, mas Nortott se recusou a dar qualquer informação útil. Ele aproveitou o momento para jogar com as emoções da mãe, dizendo que talvez Walter estivesse vivo ou talvez não, deixando-a num limbo doloroso e sem respostas concretas. Após horas de conversa infrutífera, Christine saiu da cela devastada, mas ao mesmo tempo decidida a continuar sua busca, mesmo que não tivesse certezas.
No dia seguinte, Gordon Nortott foi executado na forca, levando consigo qualquer chance real de descobrir o destino final de Walter Collins. Para Christine, aquilo representava o fim legal do caso, mas não o fim emocional, pois enquanto houvesse esperança, ela seguiria em frente. Muitos acreditavam que a morte de Nortott encerraria qualquer possibilidade de encontrar Walter, mas Christine não aceitava essa conclusão tão facilmente. Ela sabia que seu filho era inteligente, corajoso e determinado, qualidades que poderiam tê-lo ajudado a escapar de situações extremas, como as que ocorreram em Vineville. Assim, Christine decidiu dedicar o resto de sua vida a ajudar outras famílias com filhos desaparecidos, transformando sua dor em propósito e sua luta em legado. Em 1935, 7 anos após o desaparecimento de Walter Collins, uma notícia inesperada abalou Christine e reacendeu a chama da esperança que parecia quase apagada. Um menino chamado David Clay, que havia sido dado como morto no massacre de Vineville, foi encontrado vivo e bem em um orfanato do interior da Califórnia. Sua história chocou o país. Ele contou ter sido sequestrado por Gordon Nortott e mantido prisioneiro na fazenda junto com outros meninos, alguns dos quais foram assassinados. Durante seu depoimento às autoridades, David revelou algo que fez Christine segurar a respiração. Afirmou ter conhecido um menino chamado Walter enquanto estava preso. Segundo David, Walter era corajoso, inteligente e sempre tentava manter os outros animados mesmo em meio ao terror constante daquela prisão infernal. Ele lembrou com clareza que certa noite, Walter tentou escapar com um grupo de garotos, incluindo David, cortando arames farpados e guiando-os pela floresta escura. Porém, durante a fuga, o grupo se separou. Alguns conseguiram chegar à estrada e pedir ajuda, mas Walter não estava entre eles, e desde então, ninguém mais ouvirá falar dele. Para Christine, aquelas palavras foram como uma faísca de luz em meio às sombras. Se Walter havia fugido, talvez ainda estivesse vivo, perdido em algum lugar, esperando por ela. Ela procurou David pessoalmente, implorando por mais detalhes, por qualquer pista mínima que pudesse levá-la até seu filho, mas o menino não sabia mais do que já havia contado. Mesmo sem informações concretas, Christine decidiu que não podia simplesmente aceitar o silêncio. Começou a investigar sozinha, perguntando em hospitais, orfanatos e centros de assistência social. Distribuiu novos cartazes, falou com repórteres e participou de programas de rádio, pedindo ajuda para encontrar qualquer pessoa que tivesse cruzado com alguém chamado Walter na época. Embora muitos achassem que ela deveria seguir em frente, Christine via sua busca como um dever de mãe, e também como um ato de resistência contra o sistema que a traíra tantas vezes. O caso de David Clay gerou uma nova onda de atenção da mídia sobre os crimes de Vineville e reabriu discussões sobre segurança infantil, proteção de vítimas e reforma psiquiátrica. Mas para Christine, acima de tudo, significava que Walter poderia estar vivo, e enquanto houvesse essa possibilidade, ela jamais desistiria de procurar. Com o renascimento das esperanças de encontrar Walter, Christine Collins também redirecionou sua luta para outro objetivo igualmente importante: garantir justiça para todas as vítimas de negligência estatal. Ela passou a trabalhar lado a lado com grupos de defesa dos direitos humanos, associações de mães e movimentos sociais que exigiam transparência e responsabilização do governo. Seu testemunho sobre a forma como foi tratada pelo Departamento de Polícia de Los Angeles tornou-se um exemplo trágico de como o sistema pode falhar com quem mais precisa de proteção. Christine denunciou publicamente as internações involuntárias, os diagnósticos falsificados e o uso da saúde mental como arma de controle político contra mulheres e minorias. Seu nome começou a aparecer em editoriais, documentários e debates legislativos, contribuindo para mudanças importantes nas políticas públicas relacionadas à saúde mental e aos direitos das famílias. Além disso, ela ajudou a criar redes de apoio para pais que perderam filhos sob circunstâncias misteriosas, oferecendo suporte emocional e jurídico a quem vivia situações similares. Christine se tornou uma voz respeitada, não apenas por sua coragem, mas por sua determinação em transformar trauma em mudança real, em legado de luta e dignidade. Enquanto isso, o caso Vineville continuava a ser lembrado como um dos episódios mais obscuros da história policial norte-americana, servindo de alerta sobre os perigos da impunidade.
Muitos especialistas consideraram o caso como um divisor de águas no combate ao abuso de poder por parte de instituições governamentais e na valorização do papel da imprensa livre. O reverendo Gustav Briegleb, que esteve ao lado de Christine desde o início, tornou-se um símbolo de coragem moral e integridade pública, sendo lembrado como um dos maiores defensores da verdade. Embora o julgamento de Gordon Nortott tenha trazido alguma justiça, Christine sabia que a maior vitória vinha das reformas que o caso inspirou e que eram fruto de sua persistência. Ela nunca deixou de visitar o túmulo coletivo onde os restos mortais das vítimas de Vineville foram enterrados, sempre levando flores e rezando por todos os meninos que não tiveram chance de voltar para casa. Cada visita era uma promessa silenciosa de que aqueles jovens não seriam esquecidos, e que ela lutaria para que nada parecido acontecesse novamente. Christine também dedicou tempo a escrever cartas para Sanford Clarke, que havia sobrevivido ao trauma e tentava reconstruir sua vida distante dos holofotes, mas marcado para sempre pelo horror vivido. Para ela, cada gesto, cada palavra e cada batalha travada era parte de uma missão maior: honrar a memória de quem sofreu e proteger aqueles que ainda tinham uma chance de viver. Ao longo dos anos seguintes, Christine Collins tornou-se uma figura emblemática na luta por justiça e transparência nos casos de crianças desaparecidas nos Estados Unidos. Sua história, embora profundamente pessoal, ecoou em milhares de lares, servindo como alerta e inspiração para outras famílias que enfrentavam sistemas burocráticos e indiferentes. Movimentos de apoio familiar começaram a surgir em várias cidades, influenciados pelo exemplo de Christine e pelo impacto que seu caso teve na opinião pública. Legisladores começaram a revisar leis que envolviam o tratamento de pessoas com transtornos mentais, especialmente quando submetidas à custódia estatal, graças às denúncias feitas por Christine. Sua experiência no Hospital do Condado de Los Angeles foi usada como referência em investigações sobre abusos em instituições psiquiátricas, resultando em reformas importantes. Além disso, Christine colaborou com grupos de defesa das vítimas de sequestro e violência infantil, ajudando a criar protocolos mais eficazes para investigações e reencontros familiares. Seu trabalho foi reconhecido por diversas organizações, inclusive com homenagens póstumas, que destacaram o quanto ela mudou a forma como a sociedade enxerga a dor de uma mãe. Apesar de todo esse reconhecimento, Christine nunca buscou glória ou fama. Seu único objetivo sempre foi encontrar Walter e impedir que outras famílias passassem pelo mesmo tormento. Ela escreveu memórias e concedeu entrevistas ao longo da vida, sempre repetindo uma frase que virou sua marca registrada: enquanto houver esperança, há razão para lutar. Essa frase simbolizava sua filosofia de vida e seu entendimento profundo sobre a força humana diante da adversidade mais cruel. Em discursos públicos e eventos comunitários, Christine incentivava outras mães a confiarem em sua intuição e a nunca se calarem diante da injustiça, por mais poderosa que fosse a instituição envolvida. Ela também ensinou que a verdade, mesmo demorando a vir à tona, sempre tem um jeito de emergir. Bastava que as pessoas continuassem a buscá-la com coragem. Nos anos finais de sua vida, Christine tornou-se uma espécie de guardiã da memória dos meninos de Vineville, mantendo viva a lembrança de cada criança que ali morreu. Visitava regularmente o memorial criado em homenagem às vítimas e participava de cerimônias anuais em que seus nomes eram lembrados com respeito e carinho. Para Christine, cada nome representava uma família que sofreu, um sonho interrompido e uma lição que o mundo precisava aprender. E ela faria tudo para garantir que essas vozes nunca fossem esquecidas. Até o fim de seus dias, Christine Collins manteve viva a fé de que, de alguma forma, Walter ainda estivesse por aí, talvez sem saber quem realmente era ou sem condições de voltar para casa. Ela nunca desistiu de procurar, nem mesmo quando as autoridades encerraram oficialmente o caso, nem quando o tempo começou a apagar as memórias dos envolvidos. Christine acreditava firmemente que Walter era inteligente e forte o suficiente para sobreviver ao inferno de Vineville, e que talvez, em algum lugar, ele estivesse vivendo uma vida normal sem saber de sua origem verdadeira. Ela chegou a contratar detetives particulares nos últimos anos, pediu ajuda de genealogistas e até recorreu a exames de DNA, mas não encontrou nenhuma pista conclusiva. No entanto, mesmo sem resposta definitiva, Christine nunca perdeu a dignidade nem a compostura.
enfrentou o destino com coragem e transformou sua dor em propósito. Quando ela faleceu, em 1964, deixou para trás não apenas uma história trágica, mas um legado imensurável de coragem, amor e determinação. Sua luta inspirou gerações de ativistas, jornalistas, legisladores e famílias que enfrentaram dramas semelhantes, mostrando que é possível enfrentar o sistema e sair mais forte. Em 2008, o cineasta Clint Eastwood lançou o filme Changeling, estrelado por Angelina Jolie, que trouxe novamente à tona o caso de Christine Collins e seu confronto com a polícia de Los Angeles. O filme, embora dramatizado, capturou com fidelidade a essência da história real, apresentando ao mundo uma mãe extraordinária que ousou desafiar o poder em nome da verdade. Graças ao filme, uma nova geração tomou conhecimento do caso, e muitos estudiosos revisitaram os documentos históricos, tentando descobrir se Walter realmente sobreviveu. Hoje, o caso continua sendo tema de pesquisas, documentários e análises forenses, com alguns historiadores acreditando que Walter possa ter sido identificado em registros de óbito sob outro nome. Outros defendem que ele viveu sob uma nova identidade, sem nunca saber de sua verdadeira origem, o que explicaria por que nenhuma prova concreta surgiu até hoje. Independentemente de qual seja a verdade final, uma coisa é certa. Christine Collins foi uma mulher incrível, cuja história merece ser lembrada e compartilhada. E você, que acompanhou essa história até aqui, pode fazer parte dessa memória. Curta esse vídeo, compartilhe com quem gosta de histórias reais e emocionantes, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Porque, assim como Christine acreditava, enquanto houver alguém para lembrar, a verdade nunca morre, e a esperança sempre pode renascer.